Então hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente, que normalmente eu falo de espiritualidade ou da astrologia psicológica. E hoje, sem fugir da astrologia psicológica, vou falar mal do tal do horóscopo do zodíaco. Vamos lá, vamos à história. Quando eu era pequeno, eu já estou perto dos 70, existia um médium que divulgou a astrologia, um cara sensacional, que tinha o nome de Omar Cardoso. E naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. O veículo de comunicação principal era o rádio. E ele lá em Bauru, uma cidade do interior de São Paulo, tinha um programa importante. Por conta desse programa importante, ele era a pessoa conhecida no meio das TVs, TV ao vivo, né? TV aberta. Mas, infelizmente, chegou a hora, ele teve que partir, ficou doente, começou a se ausentar, acabou morrendo. E o dono da rádio virou para o jornalista que dava apoio jornalístico para o Omar e falou: a gente tem que continuar de alguma forma, a gente vai perder o Ibope. Então o jornalista, que até hoje se apresenta como astrólogo, tem um site importante, é um cara conhecido, uma editora maravilhosa, inventou então de dar força, da forma como ele quis apresentar, do tal do horóscopo do zodíaco, que na verdade o Omar fazia de forma diferente. Então o horóscopo do zodíaco passou a ser conhecido depois do sucesso que ele teve com a mentirada, como as 12 mentiras do zodíaco. E eu estou puxando esse assunto hoje porque eu gosto muito de ouvir uma rádio que toca música antiga, e lá tem 2 astrólogos que se orgulham em falar o horóscopo do zodíaco, um bando de palhaçada. E aí eu pergunto, que nível tem uma pessoa que se diz astrólogo, que faz o horóscopo do zodíaco para colher cliente e, ao mesmo tempo, denigre a astrologia com essas 12 mentiras do zodíaco? Então, vamos lá. 10% das pessoas tem o seu signo já no fim, nos 3 últimos graus. Então, 10% das pessoas, 3 últimos graus, 30 graus, já são considerados o signo seguinte, porque é uma regra. Quando você está nos 3 últimos signos, já considera o seguinte. E mais, dos 90% que sobraram, 90%, que 10% já estão no signo seguinte, dos 90% que sobraram, uns 40% têm o signo natal ou enfraquecido ou praticamente nulo. São os tais que sofrem de inferno astral, porque o ano inteiro o signo deles não é o mais forte na composição do ego. Dessa forma, eu pergunto, que vergonha tem o astrólogo que se diz astrólogo e fala para o signatário tal que no dia dele vai acontecer isso, se o signatário em 50% não tem o signo principal como o fundamental. Tipo, eu sou sagitário, aí ele chega para mim e fala assim, você, sagitariano, hoje vai jogar uma pelada. E se eu for dos 50% que sou sagitário, mas não tenho um sagitário como principal?
Para que serve essa informação que serviria, se fosse verdade, para apenas 50%? Aí vou piorar. Segundo os meus vídeos, que eu explico personalidade humana, através da forma como eu desenvolvi o programa astrológico, o psicopata é aquele cara que não tem vergonha em fazer qualquer absurdo, porque por medo de se magoar com cobranças financeiras, com cobranças por segurança, com cobranças desse tipo de nível, cobrança do elemento terra, são pessoas que estão com a orelha baixa, porque os olhos são baixos, de preferência num ego que tem o foguear mais forte. Se eles não têm vergonha de falar mentira porque precisam ganhar dinheiro, eu pergunto quem são esses astrólogos? Ou o que são esses astrólogos que fazem o horóscopo do zodíaco para ver se ganha algum dinheiro, denegrindo a astrologia, mentindo para direto 50% que não tem um signo como principal da formação do ego, e mentindo para os outros, porque todo mundo sabe que é uma mentireba. Por que é uma mentireba? Se você abre o Globo, tem lá uma informação. Abre o Jornal de São Paulo, tem outra informação. Abre o Jornal de Minas Gerais, tem outra informação. Você abre o site e tal, tem outra informação. Por que todos eles não têm a mesma informação? Porque é mentira. Cada um inventa uma historinha. Agora, brincadeira. O psicopata que se diz astrólogo, que se orgulha em botar o nome dele num programa de rádio, num programa de TV, sabe? Tem um astrólogo de verdade no Rio, que ele foi, por como ele tem nome, ele foi convidado a fazer o horóscopo do zodíaco num jornal de grande circulação do Rio. Aí eu falei, legal, esse cara pelo menos funciona. Aí ele começou a fazer da forma certa, como eu faço o humor do dia, bem semelhante ao que eu fazia. Aí, conclusão, brigaram com ele, porque ele não estava fazendo a mentireba que o povo estava acostumado a acreditar. E culpa toda do tal jornalista que dava base ao Omar Cardoso, que se aliou ao dono da rádio para não perder o Ibope, inventou essa história das 12 mentiras, fez 12 mentiras para o ano inteiro, vendia em banca de jornal, no tempo que banca de jornal vendia muita informação. E com isso fez uma das editoras mais importantes do Rio de Janeiro. Eu pergunto, o que é esse sujeito que não tem vergonha em mentir para não correr risco de sofrer com dificuldades, com mágoas, com dificuldades financeiras ou segurança? Para mim é um psicopata. Fazer o quê? Bom, então era só isso que eu queria falar. É um vídeo meio divertido para falar mal de quem denigre a astrologia. Eu não denigro a astrologia, eu fiz uma astrologia diferente. Quando eu cheguei no Facebook para tentar informar o que meus guias traziam através de mim, muitos astrólogos me deletaram dos grupos de astrologia. Por quê? Porque eu vinha com a minha informação, eles contestavam, eu contra-argumentava, eles não tinham como me calar, me deletavam. Aí, por conta de um administrador de um desses grupos do
Facebook que me deletaram. Eu falei, pô, deletaram você, Lipe, me deletaram. Como é que eu vou fazer o meu? Porque eu tenho idade, não tenho essa naturalidade de fazer grupo. Ele se posicionou para fazer o meu grupo. No meu grupo eu tenho para mais de 3.000 textos que comprovam a tese, é estatística. Não é eu gosto, eu acho, eu isso. Não, estatística. 3.000 textos, onde eu separei um grupo para depressão, um grupo para pânico, um grupo para baixa estima, um grupo para problemas emocionais, um grupo para isso, um grupo para aquilo. E todos os mapas têm as mesmas semelhanças para provar que a característica de personalidade vem do mapa. Mas o vídeo não era para falar do meu trabalho, o vídeo era para falar do trabalho dos outros, dos psicopatas. Ok? Então, hoje é só isso mesmo. Eu espero que vocês tenham se divertido com essa contradição. Abraço.